Mas, irmãos, estamos no nosso último módulo, então, né? Acho que tanto no trabalho quanto, né, em todas as questões, nós estamos caminhando para o final do ano. E essa matéria aqui que o Theo nos dá a oportunidade de ministrar, é uma matéria muito importante, que é Sociologia do Antigo Testamento. Então, a princípio o nome assim parece meio chique, né, Denilson? Sociologia do Antigo Testamento. Mas é estudar todo esse contexto social na qual a história de todo o Antigo Testamento está inserida. Então, essa é uma matéria fantástica. E aí temos o nosso cara do Antigo Testamento aqui, né? A Assembleia tem a Isabel, né? A gente tem o Theo aqui. A gente está muito feliz de você estar aqui, Theo. Obrigado por ter aceitado o convite, né? E, seguinte, gente, os livros aqui, ó. Então, está aqui o livro Sociologia do Antigo Testamento. Quem não tem o livro ainda, temos, né, o irmão Denilson aqui. Procure o irmão Denilson para a gente conseguir. Eu estou vendo alguns livros já aqui entre vocês. E dizer assim, poxa, esse ano foi um ano abençoado, né? Quantas pessoas já... Os guerreiros que estão aqui, né, desde o início do ano, outros que estão começando agora junto com a gente, é um prazer tê-los aqui na escola. Mas então assim, nós vamos ter... São 4 aulas, né, Theo? Isso. E no dia... Cadê o André? Está aqui para não... Até a última aula é dia 3 de dezembro, né? Dia 3. Não, dia 10? 3 de dezembro, na verdade. 3? Isso, a última aula 3. é 3, né? Dia 10 é um... E dia 10, irmãos, o que nós estamos fazendo? Nós estamos marcando para variar, né, um churrasco. Né, bem criativo, assim. Não, estou brincando. A gente está marcando, então, assim, um encontro, uma confraternização, que vai acontecer dia 10 de dezembro. É uma quarta-feira também. Então, em vez de nós fazer o café teológico da matéria de Sociologia do Antigo Testamento, nós vamos fazer, que seria uma quarta-feira, uma picanha teológica. Amém? Ó, o Vilmar gostou. Né? Uma picanha, uma alcatra teológica. Então, olha só, ela vai acontecer aonde? Você já deve ter recebido o e-mail, mas a gente vai postar no Facebook. Então, vai acontecer no dia 10, quarta-feira, na Associação Atlética Tupi. Ok? Lá na Associação da Tupi, na rua Helmut Falter, lá de frente para Tupi. Ok? Ela vai ser às 20 horas, mesmo horário que nós começaríamos a aula aqui, vai ter a confraternização lá. O André Medeiros, que está aqui fora ali, vendo a questão das finanças ali, vai estar responsável para fazer as inscrições. E claro, a gente vai, acho que ele fez a conta lá, tudo livre, a comida e também, eu acho, a bebida, o custo de R$20. R$20 por pessoa. Para comer e beber lá à noite. Então, eu gostaria que todos viessem, né, os pastores, todos que pudessem estar com a gente. Se você tem... a gente tem lá talvez um espaço para 50, 60 pessoas, o quiosque, mas daí vocês conversem com o André certinho. Eu gostaria que vocês se preparassem, né? R$20 eu acho que é um valor assim para uma janta, eu acho, não, uma janta, um encontro, assim, eu acho que não é um valor muito grande. Não, tá. Churrasco. Um churras ainda, assim, né? E preparado para o André. Vocês vão ver que o André Medeiros tem uns talentos. Ele tem uns talentos assim. No céu vai ter churrasco. No céu vai ter churrasco. Amém? Eu queria orar aqui com o Theo e para a gente deixar o espaço com ele. Mas eu gostaria que a gente marcasse, então. Você está convidado também? Você está lá? Que bom, cara. Você pode ir lá. Pode me confirmar, irmão. Amém. Vamos orar, amados? Então, Deus, nós te agradecemos, Pai, por a gente poder estar junto nessa obra, Pai, de crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Nós te louvamos por esse ano todo, tudo que o Senhor tem feito na nossa vida e também aquilo que o Senhor tem feito através das nossas vidas, Pai. E eu sei que estar aqui na Escola Teológica Crescer é uma parte de toda a obra que o Senhor tem realizado em cada um de nós, seja esses que lecionam, seja os que estudam. Eu sei que essa escola tem sido uma ferramenta que tem produzido em nós o aperfeiçoamento necessário para contribuirmos e sermos
na Tua obra, Senhor, úteis. Que o Senhor nos conceda o Teu Espírito Santo, que Ele continue iluminando, Senhor, as nossas mentes e corações, para servir o Senhor com excelência onde a gente estiver. Que o Senhor continue nos dando força, coragem, discernimento, para levarmos e continuarmos o trabalho dessa escola também para o ano de 2015, Senhor. Entramos nessa reta final agora com esse módulo. O Senhor conduza Pastor Theo e toda essa sala, Pai, a que a matéria de Sociologia do Antigo Testamento seja mais um tijolo, Senhor, na construção e na edificação da fé no coração dos Teus filhos, Deus. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. 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 Theo, é com você. Amém. Obrigado, Samuel. A gente tem muitas qualidades que Samuel tem. Uma delas que eu admiro também é a potência na voz, né? A gente tem uma potência na voz. Eu não tenho a mesma potência. Eu fiz até uma cirurgia de corda vocal em 2007. Então eu vou falar nesse tom. Se você não conseguir ouvir, tem cadeiras vagas aqui na frente. Tá? Pessoal, Sociologia do Antigo Testamento, quem tem o livro aí? Ou quem não tem o livro? Quem não tem o livro? Ok? Tá. Beleza. Tem alguém começando o módulo hoje? Assim, a frequentar a escola hoje? Legal, bem-vindo, viu? Então tá, vamos nessa, né? Pessoal, por que é importante o estudo da sociologia do Antigo Testamento? Quando Deus foi se revelar para a humanidade, e o Espírito Santo, inspirado, né? Inspirou os escritores, a Bíblia foi escrita a partir de uma determinada cultura, a partir de uma determinada época, a partir de influências literárias. Então é como se fosse hoje. Se o Espírito Santo estivesse hoje inspirando as Escrituras a serem escritas, o escritor, porque o Espírito Santo ele não domina com violência sobre ninguém, ele vai influenciar e inspirar as nossas vidas. E aí nós colocamos, né, inspirados pelo Espírito Santo, a nossa impressão digital, o nosso estilo, o nosso vocabulário. Então, se você for estudar, você vai ver que tem diferença de níveis literários entre os escritores do Antigo Testamento e do Novo também. Por exemplo, o grego de Lucas, que era um médico, é um grego muito mais rico do que o grego de Pedro. Se você for ver os originais, o vocabulário dele era maior. Então o Espírito Santo ele inspira, mas ele faz isso daí dentro da tua personalidade, dentro da tua característica. Assim como hoje, quando um pastor prega, ele prega inspirado pelo Espírito Santo, mas ele prega no estilo dele, ele prega usando o vocabulário que ele conhece, ele prega usando o jeito dele ser. Mesma coisa a Bíblia. Então convém a gente estudar o Antigo Testamento para entrar um pouco mais fundo nesse mundo e nesse contexto, para a gente conhecer mais, se familiarizar mais. Porque você vai ver que o Espírito Santo, muitas vezes ele falou numa linguagem que aquela cultura entendia. E ele escolheu fazer isso de uma maneira muito sábia. De modo que muitas vezes você vai ver o Espírito Santo falando para aquele povo, naquele contexto, mas ao mesmo tempo tendo aplicações vivas para a nossa vida, para a nossa cultura, para o nosso tempo. Então, à medida que você vai se familiarizando com isso, com a sociedade, com a cultura, você vai ampliando a tua noção de qual era o propósito do Senhor em falar aquilo. E quando você percebe isso, você começa a mergulhar na verdadeira mensagem das Escrituras, que extrapola aí todo o tempo, toda a cultura. Então, apesar de Deus ter falado através de uma cultura nas Escrituras, e através de homens
em uma determinada época e em determinados contextos, você vai ver que aquilo ali, apesar de ser impresso ali naquele momento histórico, naquela localização geográfica, aquilo ali tem um alcance eterno e sem fronteiras. Então você tem que investigar as Escrituras tendo certeza disso. Tendo certeza que o Espírito Santo, ele colocou sementes, ele escondeu presentes, ele esconde verdades profundas, para que você perceba e creia nisso. Então eu tenho extrema dificuldade quando eu vejo alguém dizendo assim, por exemplo: pois é, cara, eu leio a Bíblia, mas assim, ó, aquela parte ali de Levítico ali, cara, não suporto. Quando chega em Josué dá até um alívio, porque daí começa a guerra, ação, tal. Mas, Números, cara, pra que tanto nome? Números pra que isso, pra que aquilo? Por que tantos rituais que hoje não fazem mais sentido, nem são praticados? Mas se você entrar ali, você vai ver o amor de Deus, o cuidado de Deus, a revelação de Deus. Semana passada eu estava lendo Levítico 13 e 14. Gente, é de uma beleza tão profunda que eu não conseguia dormir. Estava cansado, mas assim, você lê e o Espírito Santo vai ministrando no teu coração. E aí você olha, para pensar, refletir no que está sendo falado ali, no que está sendo feito ali. E é maravilhoso, cara. É maravilhoso. Eu estava lendo, vou citar um exemplo para vocês. Estava lendo, para a gente entrar, né? Eu estava lendo a questão da lepra, né? A lepra, como a lepra deveria ser tratada. Então, se você ler lá, Levítico 13 e 14, você vai ver o Senhor pondo uma cultura sobre aquela multidão de escravos, sem qualquer noção de higiene, sem qualquer noção de coletividade, sem qualquer noção de boas maneiras, sem estrutura nenhuma social. Porque a gente acha assim, o povo de Israel saiu do Egito e tal, mas era um povo que estava 430 anos escravizado. Imagina isso, 430 anos escravizado. E aí eles saem dali, eles não sabiam nem... Sabe quando você está de férias, que você estranha o fato de você estar em casa? Que é a coisa mais normal do mundo. Mas você estranha as coisas mais básicas da vida. E eles vão para o deserto, e aí eles, em 3 meses aproximadamente, eles chegam aos pés do Monte Sinai, 2 meses, 3 meses. E eles ficam mais ou menos 2 anos ali. Deus estaciona eles no Monte Sinai e começa a dar para eles as coisas mais elementares de uma sociedade. Deus começa a dar para eles noção de liderança, noção de higiene, noção de justiça social, de leis básicas. E aí Deus, cuidando do povo, Ele vai também fazer o povo diferenciar até o tipo de comida que se podia comer, porque o povo não tinha noção de dieta alimentar. Mas junto com isso, Deus vai revelando quem é Ele mesmo, o seu povo. A santidade dEle, o amor dEle, o cuidado dEle. E aí chega, por exemplo, em Levíticos 13 e 14, que é a questão da lepra. Então ele fala, ele vai dar leis ali. Primeiro para o indivíduo, se ele percebeu que é leproso. Então, para evitar uma epidemia, ele tinha que ser tirado do meio da sociedade. Porque senão aquilo virava uma epidemia desenfreada. Então, como é contagiosa, ele vai sair, mas primeiro ele vai passar por uma inspeção para ver se aquilo é realmente contagioso. O sacerdote fazia esse papel de vigilância sanitária, vamos dizer assim, de sanitarista. O sacerdote tinha observações que Deus deu para ele poder constatar a gravidade da enfermidade. E se era realmente, então ele tinha que sair, ele tinha que ser identificado, ele tinha que morar à parte para não contagiar todos. Mas às vezes também se transmitia pelas roupas. Então se a roupa tivesse assim, o sacerdote tinha que inspecionar a roupa para ver se um determinado tecido já tinha sido infectado com manchas, isso aparecia.
Então ele tinha que deixar de quarentena, ou tinha que deixar à parte 7 dias aquele tecido. E aí depois desse dia, se ele tivesse dúvida, ele podia fazer uma segunda semana de prova, e se fosse constatado que não estava mais ali, que não era, que foi alarme falso, ele tinha que primeiro lavar roupa, aquela roupa, que não se lavava a roupa. Tinha que lavar a roupa, tinha que deixar, e aí sim podia voltar a usar a roupa. Se tivesse infectado, fogo. Fogo para aquele... Então, se você parar para pensar, isso daí nós estamos falando de 3.400 anos atrás. Gente, 90% hoje da população mundial não tem, das sociedades que vivem no globo, não tem noção disso até hoje. E há 3.400 anos atrás, o Senhor vai lá e estipula isso, sabe? Para preservar o povo, porque amava, porque ele também quer mostrar que ele é santo. Então aquele povo tinha que ter hábitos sociais diferentes, hábitos culturais diferentes. E aí por último também podia estar a casa infectada, então a casa tinha que ser lacrada, tinha que deixar sob análise. Então você olha o amor de Deus em cuidar do povo para que ele não se matasse e tal. E é um povo que vive até hoje, gente. É um povo que atravessou 3.400 anos de história, mais até, e está hoje. E é um povo de um dos mais avançados do planeta, embora pequeno. Só que ao mesmo tempo que tem todo esse aspecto, tem toda uma carga espiritual aí. E se você entrar nas escrituras, você vai ver que lepra é sinônimo de pecado. E às vezes Deus, para mostrar a gravidade de um pecado, Deus colocava lepra sobre a pessoa. Foi o caso de Números 12, o caso de Miriam, quando murmurou do seu irmão Moisés, ficou 7 dias leprosa. Foi o caso do rei Uzias, por exemplo, que invadiu e foi queimar incenso no templo, coisa que não lhe competia. E aí, 2 Crônicas 26, se eu não me engano, e aí Deus o feriu de lepra na testa na hora. E aí você vai ver ao longo das escrituras que lepra é sinônimo de pecado. Por quê? Porque assim como a lepra, o pecado é contagioso. Assim como a lepra, o pecado ele vai fazendo você perder a sensibilidade. E você vai se ferindo, se estourando, se apodrecendo em vida e você não percebe. E o pecador ele vai pecando cada vez mais até ele se ferir e dizer: eu não estou sentindo que isso está me fazendo mal. Às vezes a gente trabalha com aconselhamento, pega pessoas que falam: cara, mas eu estou me sentindo bem, estou legal assim. E você vê ele com a mão no fogo assim, queimando a carne dele, queimando a alma dele. E ele não percebe. Por quê? Porque o pecado vai anestesiando a pessoa. E aí você vai cruzando as escrituras e você vai ver outros casos. Por exemplo, o caso de Naamã, o leproso, lembra? Orgulhoso, poderoso, porém leproso. Está lá em 2 Reis, capítulo 5. E aí ele vai até o Deus de Israel, né, na pessoa de Eliseu. E ele chega lá cheio de pompa, Eliseu não dá trela para ele e manda ele tomar banho. Literalmente. E aí ele tem que se humilhar, tirar a armadura dele, mostrar a lepra para as pessoas que estão à volta, e se humilhar, e quando ele se humilha, ele é restaurado. Né? E aí ele volta, feliz da vida. Quantos conhecem essa história de Naamã? Mas aí depois o Geazi, que era o menino, né? o office boy, né? O Geazi, o olho cresce. E aí ele corre atrás de Naamã e quer cobrar alguma coisa de Naamã. Inventa uma história e pega prata, pega túnicas. E aí quando ele volta para a presença do seu senhor, que é Eliseu, Eliseu fala que a lepra de Naamã cairá sobre você. E aí você vê que a igreja de hoje em dia tende a ser Geazi, que acha que a graça não pode ser de graça para com aqueles que foram curados de pecado e nasceram de novo. Então ela quer cobrar alguma coisa, quer tirar vantagem de alguma coisa, cobiça de alguma coisa. Por isso aquilo que estava no mundo está vindo, ferindo a igreja. Aí você vai passando, entende? Lá em Isaías capítulo 6, por exemplo, você vai ver o quê? Que Isaías profetiza do capítulo 1 até o capítulo 5.
ai de vós, ai disso. Aí lá no capítulo 6, ele diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Né? Eu confundo Urias com Uzias. Eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono, e os querubins dizendo santo, santo, e a glória encheu a casa, as colunas se abalaram, e então disse eu, ai de mim, aí não é mais ai de vós, ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem impuro, né? Que habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas se você voltar lá em Levítico 13, você vai ver que a primeira coisa que o leproso tinha que fazer era cobrir o rosto com lenço. Bem? Seja bem-vinda. Cobrir o lenço, o rosto com lenço, porque a primeira coisa que começava a acontecer era deformar o lábio. E também porque eles achavam que você tinha, como o lábio estava deformado, você tinha mais probabilidade de espalhar aquilo se você ficasse falando e cuspindo nas pessoas. Então você tinha que tapar, porque o seu lábio estava impuro. E quando alguém se aproximava, você tinha que gritar de longe. Imundo, imundo! Me diz, eu sou leproso, não chega perto. Né? E até agora, mais recente, em Israel, além do grito de imundo, tinha uma sineta que eles balançavam também. Tipo, eles tinham que gritar imundo e ainda blém, blém, né? Como se fosse um gado se amarrado no pescoço. Para alertar ninguém a chegar perto dele. Então o que Isaías está falando é o seguinte, eu sou um cara leproso. E que habito no meio de um monte de leprosos. Porque diante da santidade de Deus, a gente se sente pecador, podre. E aí você vai até lá em Mateus capítulo 8, por exemplo, onde diz que Jesus sai do Sermão do Monte, uma grande multidão segue ele, de repente, no meio da multidão, um leproso faz o que não podia fazer. O que ele faz? Ele entra na multidão. E ele vai até Jesus, se prostra diante de Jesus, o adora e diz, Senhor, se tu quiseres, tu bem podes me limpar da lepra. Daí o que o Senhor fala para ele? O Senhor poderia falar com toda a autoridade da lei. Se afaste de mim e de todo, seu pecador desgraçado, porque você vai contaminar todo mundo. Ou ele podia ser apedrejado. Jesus vai lá e a Bíblia diz, e Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse, eu quero. Ele não disse só eu posso. Eu quero. Seja curado. E no mesmo momento o leproso foi curado. E aí lá em Mateus 8, Jesus fala para o ex-leproso agora. Agora vai, se apresente para o sacerdote, conforme Moisés prescreveu, para que lhes sirva de testemunho. Para que sirva de testemunho para eles. E aí o ex-leproso foi até o sacerdote. E o que ele fez? Ele fez o que estava em Levítico 14. Ele foi, o sacerdote constatou que ele estava curado. E quem era curado de lepra tinha uma prescrição. Que tinha que oferecer um sacrifício de gratidão a Deus. Nesse sacrifício, eram 2 tipos de sacrifício. O primeiro, você pegava 2 aves e você pegava um vaso de barro. Você colocava aquilo sobre água correndo, você pegava a primeira ave e matava ela em sacrifício. E o sangue daquela ave era derramado dentro do vaso. E aí você pegava isopo, que era como se fossem uns galinhos que serviam para aspergir, ou com uma espécie de esponja bem rústica. Por exemplo, lá o sangue nos umbrais das portas, em Êxodo 12, foram aspergidos com isopo. Então tinha que pegar isopo, tinha que pegar um pouco de tecido vermelho, que era carmesim, e um pedaço de madeira, molhar no sangue e aspergir sobre o curado. E depois você pegava a segunda ave, botava ela dentro do vaso, mergulhava ela no sangue da primeira e soltava ela para o campo. Era essa a primeira oferta que Moisés prescreveu e que o ex-leproso apresentou.
Agora eu digo, não te lembra de Jesus? Não te lembra de Jesus quando você percebe que o Senhor, sabe, se manifestou num vaso de carne, né, num vaso de barro, sobre água corrente, que era símbolo do Espírito Santo. E aí você vê que ele foi morto e derramou sangue, cuja aspersão nos tornou limpos. E nós que éramos iguais a ele, e que poderíamos ter sido mortos, nós fomos mergulhados no seu sangue e libertos para voar. Com asas que nós nem tínhamos. E hoje nós voamos. Voamos e olhamos para as nossas asas e vemos o sangue daquele que morreu no nosso lugar. Isso não é lindo, gente? O segundo sacrifício, ele tinha que... Até me dá um... O segundo sacrifício, ele tinha que pegar, ele matava o cordeiro, e aí o sangue do sacrifício do cordeiro, o sacerdote pegava com a mão direita e molhava a orelha do ex-leproso, molhava com sangue, assim, a ponta da orelha dele, direita, depois o polegar direito e o dedão, o polegar do dedão, o dedão do pé direito, né? Com sangue. Em seguida, o sacerdote pegava com a mão esquerda daí, pegava o óleo, derramava na mão esquerda e aquele óleo ele pegava, botava o óleo sobre o sangue da orelha direita, óleo sobre o sangue do polegar direito, óleo sobre, né, o dedão do pé, que já estava com sangue. Em seguida ele aspergia diante do Senhor 7 vezes, e o que sobrava daquele óleo ele ainda derramava e ungia o leproso. E é maravilhoso isso daí também, né? Porque então numa mão o sacerdote ficava com sangue e na outra mão ele ficava com óleo. Primeiro o sangue, depois o óleo. Primeiro a cruz, depois o Espírito. Hebreus vai nos falar que nós temos um sacerdote que é muito superior a qualquer da linhagem de Arão, porque ele não é apenas sacerdote, como ele é vítima junto. Então ele entrou no tabernáculo eterno, Jesus Cristo, não oferecendo um dos muitos sacrifícios repetitivos da lei, mas ele entrou uma vez só por todas, porque bastou o seu próprio sangue como sumo sacerdote. E aí ele asperge isso, né? Ele espalha isso sobre o nosso ouvido primeiro, porque a fé vem pelo ouvir antes de tudo, e ouvir a palavra de Deus. Depois ele asperge isso aí sobre a nossa mão direita, e a mão, você vai ver na cultura judaica, é sinônimo de atividade, de fazer. Por isso que fala, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa ajudar, nem o seu braço atrofiado que não possa socorrer. Então isso fala o quê? De atos, de atitudes. Primeiro você ouve o Evangelho da cruz, o Evangelho do sangue, entra, produz atos, e isso vai se espalhando por todo você, até que muda completamente o jeito de você caminhar na vida e os rumos do seu caminhar. Mas aí não para por aí, porque daí vem o Espírito Santo simbolizado pelo óleo. Também ele começa com sangue, mas prossegue e permanece pelo Espírito Santo, que entra em nós, que gera atos e que muda todo o nosso caminhar. E que vai além, porque ele não apenas faz isso sob medida, porque se o sangue foi numa determinada quantia e nunca mais, a Bíblia diz que o Espírito nos é dado sem medida. Por isso que no final ele era derramado, encharcava o leproso. Porque hoje nós temos o Espírito sem medida. Amém? Então você vê, olha a riqueza que existe nisso, quando você começa a cruzar, quando você vê também lá em Êxodo 4, que Deus chama Moisés na sarça ardente, e Moisés não está com fé, dizendo eu não sou capaz, dizendo eu não tenho nada, e aí Deus fala para ele assim, ó, mete a tua mão junto do teu peito. Aí ele mete a mão, assim, junto do peito, quando ele tira a mão está leprosa. E Deus fala para ele, mete de novo a mão. Aí ele mete de novo a mão, e tira e a mão está curada. E é como se o Senhor falasse, né, através daquela simbologia, Moisés, eu sei que você é podre. E é bom que você saiba que você é podre. Que junto do teu coração só existe lepra. Mas eu estou te mandando, então você não tem risco.
Então o ministério é uma coisa extremamente arriscada e que a gente faz confiando que o Senhor vai derramar o seu Espírito no nosso coração de maneira que vai soterrar e vai ultrapassar a medida da nossa podridão. É isso, gente. Então quando você vai estudando as Escrituras, você vai vendo como a multifaceta da glória de Deus, as multifaces, como Ele cuidou daquele povo naquela época, como Ele organizou aquele povo, como Ele tirou de uma cultura de desordem, de porquice, vamos dizer assim, de lerdeza social, legal, vamos dizer assim, no sentido da lei, de tudo, e tornou de caos, de barbárie, vamos dizer assim. E fez eles o povo mais excelente da terra, para que eles fossem representantes de Deus na terra. Mas ao mesmo tempo ele plantou lá todas as sementes para que também nós, o povo, o novo Israel de Deus, achássemos ali tudo o que nós precisamos para conhecer o Senhor, para ver o seu Cristo, embora ainda projetado em sombra, na sombra dos tipos e símbolos do Antigo Testamento. Então eu não conseguia dormir. Entende? Meu coração estava disparado e eu disse, Deus, que coisa extraordinária. Agora tem uma outra atitude também que você pode ler. Você pode ler dizendo assim, 10 minutos, quero ler 4 capítulos para passar esses capítulos logo. Quem que é esse povo aqui? Não sei. Beleza, glória a Deus. Não atrasei o meu plano de leitura bíblica tem um ano. Toca o barco. Você pode ler a Bíblia a toque de caixa, mas você tem que voltar e a segunda vez ler mais devagar. E a terceira vez ler mais devagar. E vai curtindo, irmão. Vai aproveitando, é muito gostoso. É muito gostoso. É o melhor momento do dia. Você não entendeu, não desiste de não ter entendido. Vai atrás, vai a fundo. Não precisa ficar obcecado por coisas que são detalhes. Eu acho que o importante é a gente dar para cada coisa a sua importância. Eu acho que o segredo é esse. Você dá para cada coisa a devida importância. Nem mais nem menos. Mas não desiste tão fácil. Vai ler, usa a imaginação. Um outro exemplo muito polêmico, a gente vai falar disso mais para frente, mas por exemplo, as pessoas falam assim, como é que Deus podia mandar destruir? Essa daí é a clássica, né? Como é que Deus poderia mandar matar cidades inteiras? Mas a mesma mente que pensa dessa maneira, ela se alegra, por exemplo, quando os Estados Unidos jogam uma bomba e destrói o Estado Islâmico. Entende? O Estado Islâmico que está decapitando gente, que está fazendo assassinato em massa, que enche carretas, como você talvez já viu na internet, e vai metralhando um por um, criança, velho, em nome de uma cultura de morte, de guerra, escravidão. E então nós olhamos para isso e dizemos assim, meu Deus, alguém tem que parar esse povo. Esse povo é muito perverso. Esse povo é maligno. Esse povo quer entrar na Europa e fazer uma chacina e decapitar todo mundo. Então esse povo tem que ser freado. E então a gente entende os motivos dos Estados Unidos, por exemplo, quando vão lá e bombardeiam os guerrilheiros do Estado Islâmico. Mas no meio dos guerrilheiros tem mulheres. No meio dos guerrilheiros tem crianças. Crianças que já estão crescendo com a mentalidade de ser homem-bomba. Entende? É uma coisa desenfreada. Mães que estão tendo orgulho dos filhos que se oferecem. Então a gente, às vezes quando a gente pensa numa Jericó, quando a gente pensa numa Sodoma e Gomorra da antiguidade, a gente sente uma pena que a malignidade que Deus, que é o justo juiz, viu ao ponto que chegou,
disse chega. Entende? E a gente sente dó e quase se volta contra o Senhor, muitas vezes, indignado, perplexo. Mas você vai ver que essa cultura cananita, de Canaã, ela pegava os seus filhos e oferecia em sacrifício a Moloque. Só que não era qualquer sacrifício, era no fogo. Eles botavam os filhos no fogo e viam os filhos gritando até a chama consumir como sacrifício. Por exemplo, quando você lê das Astarotes, lá em Juízes 10, por exemplo, fala que o povo se esqueceu e foi do Senhor e foi após Baalaíns e Astarotes. Astarote era a deusa da fertilidade. E tudo que você vê que fala de deusa da fertilidade, você vai ter misturado aí, rituais sexuais, perversões terríveis, de animais com mulheres, de coisas de grupo, muitas vezes com mutilação no meio. E era uma cultura que estava vindo contra isso, tu entende? Então muitas vezes esses exércitos, muitas vezes essa cidade, chega um momento que Deus falou, chega, e o Senhor, ele nunca ficou sem testemunho. Ele mandava, assim como ele mandou Jonas para Nínive, ele levantava pessoas para chamar as pessoas ao arrependimento. Ele se revelava na natureza, ele levantava e ele dava chances e chances ao arrependimento. Até o ponto que ele falava, chega. E aí o Antigo Testamento usa essa linguagem literária, que é a taça da iniquidade. Já ouviu falar disso? É como se fosse enchendo a medida de perversão, de decadência, de tudo, até um tempo que Deus falou, agora chega, agora é tempo de juízo. E aí você vai ver no Antigo Testamento, no livro de Daniel, por exemplo, tem muito isso claramente, que Deus, que é o soberano, ele raramente ele faz, ou quase nunca, vamos dizer assim, o que ele faz com Sodoma e Gomorra, ele faz chover fogo do céu. Mas ele usa outros reinos, outros exércitos, ele inspira essas guerras, esses movimentos militares de expansão de um reino contra o outro, para trazer juízo. Da mesma maneira como ele julgou o povo de Israel, o povo de Judá, através dos babilônios. Da mesma maneira como ele julgou o povo de Israel, que era o povo, a nação do norte, trazendo os assírios. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Porque ele usa isso na sua vida e na minha. Muitas vezes para tratar os nossos pecados, muitas vezes, quase sempre. Se Deus usa esses mesmos métodos de causar uma guerra, ou um povo contra um povo, ainda hoje. Sim, assim, se você parar para pensar, o Senhor faz isso ainda quando Ele vem tratar pecados, ou julgar pecados, usando o teu chefe. Né? Ou usando aquele vizinho que é do inferno. Aquela sogra que só Deus sabe o que você passa. Entende? Deus vai tratar o que Ele precisa tratar em você, ou uma doença, um vírus, Ele usa. E é espantoso isso, porque você vê na história de Israel que o Senhor chama Dário, o meu servo, 100 anos antes de Dário nascer, e Dário nunca foi crente. Mas servo, então, no sentido de que ele vai ser instrumento para fazer o que eu quero. Seria julgar o povo, julgar esse, julgar aquele. À medida que os babilônios eles foram usados por Deus, mas ao mesmo tempo, em tudo aquilo que nesse processo eles pecaram, Deus usou outro, foi os medo-persas, para julgar, e outro para julgar. E assim o Senhor vai governando a história de maneira profunda, misteriosa. Mas é isso aí. Eu estava lá o Senhor me deu a oportunidade de ir lá na Escócia. E aí a Escócia está passando por uma profunda crise, né?
Porque a Escócia é de uma cultura muito cristã mesmo. Eles foram muito avivados por Deus, mandaram missionários para o mundo inteiro. Era um povo que até 1960 era assim, sabe o que é uma sociedade cristã mesmo? Só que de lá para cá os anciãos, vamos dizer assim, morreram e a nova geração de líderes cristãos se levantou e começou a se corromper. E aí hoje você já vê que tem a Igreja da Escócia, por exemplo, que era uma bênção até 50 anos atrás, hoje tem pastor gay casando casal gay. Sim, nível mesmo de... E do lado da igreja você vê tumba de gente dizendo, aqui morreu tal pessoa em 1700 e tal, na fogueira, porque amava a palavra de Deus. Você vê do lado da igreja tem um cemitério com essas epígrafes nas tumbas. E dentro da igreja, gente gay casando gays. E aí o país está começando a entrar em crise econômica. E aí eu estava conversando com um pastor lá e ele disse para mim, nós temos que orar pela paz da cidade onde vivemos. Mas eu estou desconfiado de que Deus vai fazer a Escócia desandar por misericórdia. Para que eles parem, reflitam e voltem ao Senhor. Entende assim? Então é interessante, né? Muitas vezes, por exemplo, a gente... Vamos dar uma... assim... especular, tá? Todos nós oramos para que o Senhor fizesse a sua vontade nas eleições. A Dilma ganhou. Entendeu? E em termos de ideologia, não estou nem falando de preferência, em termos de ideologia, o partido do nosso que governa hoje, tem um partido que governa. O partido que governa hoje, ele tem uma ideologia mais abertamente anticristã. Eles querem detonar com as bases conservadoras da sociedade, e aí inclui toda a tradição cristã, a ideia de núcleo familiar, de casamento. Eles querem deitar tudo por terra para reerguer uma nova ordem. É verdade, não é? Isso daí é nítido, né? Mas a gente orou. Então, assim, eu acredito que o Evangelho, provavelmente, se continuar essa ideologia no governo, vai ser perseguido logo. E não, sabe, o fogo está mais aceso do que o fogo brando que já permeou todas as culturas, assim, os países. Mas talvez isso seja um movimento do Senhor, para despertar a sua igreja. Você entende? A igreja brasileira que está caindo na mornidão, caindo no nominalismo. Eu sou evangélico, mas eu não vou em igreja nenhuma, eu não estou nem aí, eu vivo da vida do jeito que eu quero. Então, a maneira como o Senhor governa pertence a Ele. Por isso que eu disse especulando. Mas o Senhor rege de uma maneira que vai além do nosso entendimento. Tão além que, se você parar para pensar, do ponto de vista estratégico, foi misericórdia de Deus, então, que aquelas crianças de culturas tão perversas fossem ceifadas no tempo da inocência. Ou não foi? Se elas iam crescer naquela cultura maligna, iam perpetuar e agravar ainda mais o pecado dos seus pais, qual seria o futuro e a eternidade delas? Então, para a criança que morreu aos 2 anos ou aos 4 anos, parece estranho falar isso, né? Mas Deus usou de misericórdia. Nós entendemos isso quando às vezes nós vamos num funeral de uma criança e dizemos, Deus sabe todas as coisas. Quem sabe o que essa criança poderia ter se tornado, e o Senhor velou, cuidou dela, agora ela está bem, eternamente. Mas quando nós olhamos isso lá, parece uma barbárie, entende? Mas a gente tem que confiar em Deus, gente, é fé. De que Deus governa com sabedoria e justiça. Não sei, eu acho que a irmã... Eu acho que a estabilização da
Pode, mas pode, ponto. Porque ele, como é que eu vou te falar? A sala da Trindade, aonde o governo de Deus é decidido, a porta é trancada a chave. Entende? Pelo lado de dentro. Então tu olha e fala, pode, mas Muitas vezes a gente quer bater uma tela. é. Ou eu fiz, na verdade, se Deus pode utilizar, pode, mas quem sabe se o tsunami foi ou não foi? Quem sabe se a boate que queimou foi ou não foi? Sim. Não adianta ficar dizendo que foi que... A minha pergunta é baseada que a igreja americana Também caiu. Sim. Mas se a gente for para essa linha, então Sim. a Bahia também tem que ser amaldiçoada, o Rio Grande também tem que ser, entendeu? Então a relação de silogismo e prática, pecado e consequência, ela é muito perigosa. Ela é muito perigosa. Entendeu? E então, porque ele trancou o gabinete pelo lado de dentro, ele trancou e antes de trancar ele falou assim, ó, amem o próximo. E fechou a porta. Então, assim, eu fiquei admirado porque muitos cristãos ficaram batendo martelo, dizendo que o tsunami foi justiça de Deus, mas poucos foram aqueles que embarcaram no avião e foram socorrer as vítimas que sobreviveram. Entende? Como se dizendo, não, se Deus julgou, eu não vou socorrer também. Isso daí não... Aí é pecado até, né? Para pensar. Você está assumindo um papel que pertence ao Senhor. A mesma coisa aconteceu aqui na história. Você vê que lá em Gênesis 15, Deus fala... Vamos ler essa passagem até? Lá em Gênesis 15, Deus fala para Abraão... Olha só. Gênesis 15, 13, por exemplo. Gênesis 15, 13. 13 até o 16. Quem pode ler pra gente? Então lhe foi dito, sabe com certeza tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. 15 e 16, por favor. Retribuirás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado, e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Lembra da taça? Como se Deus falasse, ó... Deus mostra para Abraão o que vai acontecer muito depois, né? Falou, ó, fica sabendo que a tua descendência será peregrina, serão escravizados por 400 anos. Tu não vai acontecer isso no teu tempo, tu vai em paz. Mas depois da quarta geração, mais ou menos 400 anos, para ser exato, de uns 430, eles tornarão para cá. Pois a medida, tornarão para cá para onde? Para a terra que eu disse que ia ser da tua descendência. Por que só daqui, só depois de 400 anos? Porque eu vou usar a tua descendência, Abraão, para julgar a iniquidade que esse povo está cometendo. Minha paciência vai durar mais um pouco para esse povo. Mas se você olhar por outro aspecto, a Bíblia diz que quando eles chegaram, eles deveriam ter conquistado totalmente, mas eles afrouxaram e escravizaram muita gente e conviveram numa vizinhança perigosa com os costumes e com a cultura dos cananeus. E aí você vai ver passagens como Juízes 2, que Deus permitiu aquilo para que quando o povo de Israel começasse a pecar, essas nações martelassem o juízo de Deus contra Israel. Então eu te digo, é mistério, não é?
Não é um mistério muito louco isso? Mas então, peraí, mas a culpa foi dos israelitas de não ter liquidado. Mas Deus pegou aquilo ali e usou. Sabe, é um mistério muito profundo em como Deus governa, né? E não sou eu que vou querer entrar nele. Mas é muito... Porque você vê que são várias instâncias que acontecem na nossa vida, mas sobre todas elas existe um rei que governa o curso da história de maneira maravilhosa. De modo que eu tenho responsabilidade sobre os meus atos e você tem responsabilidade sobre os teus atos, mas sobre tudo isso Deus governa, né? Sobre tudo isso Deus governa. E é isso aí. Gente, eu só queria começar falando um pouquinho sobre o chamado de Abraão. O chamado de Abraão, Gênesis 12, é o chamado mais extraordinário que você já viu de Deus fazendo com um indivíduo. Por quê? Porque Abraão morava na Mesopotâmia, numa cidade chamada Ur dos Caldeus. A Mesopotâmia foi a primeira civilização, vamos dizer assim, da qual se tem registro. Então eles, vamos dizer assim, estavam em vantagem. Gênesis 12. Eles estavam em vantagem em muitos aspectos sociais sobre qualquer outra nação do mundo. Eles estavam à frente. Isso fazia com que os caldeus fossem um povo extremamente desenvolvido e rico. Então você vê que Abraão já era rico, e você percebe isso quando ele se muda com tudo e sai da sua terra e da sua parentela. Você percebe isso. Ele tem rebanhos, ele tem até um sobrinho a tiracolo. Sempre tem um Agostinho na grande família. O Ló. E aí você vê que ele sai, mas como Deus fez ele sair? Deus apareceu para ele em Gênesis 12 e disse para ele: Abraão, sai do meio da tua parentela, da tua terra, e vai para a terra que eu te mostrarei. Vamos ler? Para não ter o risco de errar. Aí o versículo 2 diz assim: farei de ti uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se você parar por aqui, não existe nada de novo nessa premissa. Nada de novo nessa premissa. Por quê? Porque todas as religiões babilônicas, egípcias, cananitas, todas as religiões de que se tem notícia até hoje no mundo, antigas, novas e futuristas, todas elas se baseiam sobre a mesma coisa. O devoto fazendo ou oferecendo alguma coisa para uma divindade que, em contrapartida, restitui o devoto. Ou restitui ou se acalma contra o devoto. Você vê isso lá na floresta amazônica, na tribo mais isolada, que tem que oferecer, enterrar o filho vivo para a divindade da saúde para a tribo. Você vê isso na dança da chuva, lá nos índios norte-americanos. Você vê isso nos profetas de Baal, se retalhando e oferecendo um sacrifício e dançando e fazendo ofertas. Você vê isso em todas as religiões, você vê isso em tudo. Você vê isso no catolicismo romano. Você tem que acender uma vela e ir de joelho para ser recompensado, ou porque já foi. É sempre essa troca. Só que o chamado de Abraão foi muito diferente. Porque o chamado de Abraão foi: eu vou te abençoar, vírgula, e tu serás uma bênção. Eu vou te abençoar, meio, para que tu seja um abençoador. Tu seres uma bênção significa que as pessoas à tua volta vão ser abençoadas. Tu seres uma bênção vai significar que você vai ser meio para outros serem felizes, outros serem recompensados.
Então é um chamado para fora dele. Nenhum Deus faz isso. Só Deus. Só o verdadeiro. E aí ele continua dizendo que abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ok. E em ti, ou através de ti, serão benditas todas as famílias da terra. O que Abraão tinha a ver com todas as famílias da terra? O que se interessava Abraão? Então, o chamado de Deus para hoje, para nós, é o mesmo. Deus nos chama para a gente ser abençoadores. Se você for fazer uma tatuagem, tatue, nascido para abençoar. Entende? Você foi chamado para abençoar. E no teu relacionamento com Deus, no teu relacionamento, não no teu comércio com uma divindade, você vai receber tanto que o teu cálice vai transbordar para o teu vizinho. Mas o teu vizinho é o fim, e não o teu umbigo. Por isso que o cristianismo, ou o Deus dos cristãos, que é o Deus de Abraão, ele é totalmente diferente de todas as demais divindades que cercavam a Palestina naquela época até hoje. Porque você foi chamado para, sabe, você ser abençoado é apenas um meio. E é um falso evangelho, portanto, o evangelho que isca as pessoas prometendo que elas vão ser abençoadas. Ponto. Entende? Que isso só vai mexer mais com a ambição do devoto. Que isso é comum a qualquer religião falsificada por aí. Mas quando você vê o chamado de Abraão, ele foi pela fé, não de ser abençoado, que ele já era. Ele foi dizendo que Deus é esse. Eu vou. Aonde ele me levar, eu quero ir, eu quero. E aí, lá em João, capítulo 8, 58, você vai ver Jesus dizendo, Abraão viu meu dia e se alegrou. E aí os fariseus disseram, como Abraão viu o teu dia? Tu não tem nem 50 anos, você está louco, está endemoniado esse Galileu. Mas Abraão viu pela fé. Através dele viria o Salvador do mundo e todas as famílias seriam abençoadas. Então, eu acho que esse é o principal ponto divisor, se você for fazer um contraste entre as religiões babilônica, Canaã, egípcia, seja o que for, todas as religiões, antigas e atuais. Em contrapartida com o chamado de Abraão, a gênese de Israel, entende? A gênese do povo que Deus chamou para si, desde Abraão, tem esse fundamento. Você será abençoado para se tornar um abençoador. Você receberá amor para amar. Você receberá o que você tem. Então, como é que eu vou te dizer? A promessa de toda religião é que botem no meu bolso. O cristianismo autêntico é a única proposta que diz, eu vou encher o teu bolso para você esvaziar. Em função de outro que não seja você. Isso é uma promessa impossível, a menos que esse Deus seja real. E te cative com o Espírito Santo dele de uma maneira que na própria proposta você olha e fala, que Deus é esse? Você não é mais esse mesmo. E aí você deixa de ser guiado pelo teu faro ambicioso e passa a viver para ele e para os outros. Essa é a verdadeira religião. É o que Tiago fala também. A verdadeira religião é o quê? É cuidar de quem não pode se cuidar sozinho. É você ser um abençoador de órfãos, de viúvas. Isso, gente, é isso que o mundo está precisando. Sabe, a gente como cristãos perceber isso e viver isso. Porque a alegria que está implícita nisso, a recompensa que está implícita nisso, é muito mais do que um troféu de ouro no céu.
mas é a alegria que você experimenta quando você se descobre um abençoador. Não existe sentido na vida se você não é um abençoador, se você não está abençoando alguém e deixando atrás de você um legado bom para quem vai vir depois. Seja qual seja a dimensão que ele tenha. Mas essa é a direção. Essa é a direção que nos faz felizes. Bom, e aí a partir disso Abraão vai para essa terra, e quando ele chega na terra, o que acontece? A terra tem dono. A gente já falou disso, não sei quando estava aqui na época que a gente estudou o Pentateuco. Mas assim, ele chegou lá, não era um jardim, ele não chegou lá assim, numa ilha deserta, fértil, próspera, com cachoeiras cristalinas. Ele chegou lá, a terra já tinha dono, o povo era armado, era perigoso. Ele chegou lá, a Bíblia diz que ele chega no capítulo 12, tinha fome na terra. Pensa se ele fosse lá para ser abençoado. Já engatava ré e saía louco. Saiu lá do Jardim do Éden. E ele saiu de lá. Então, ele só permaneceu pela fé. A fé de que Deus era um Deus tremendo. E que ele era poderoso para cumprir. E ele era poderoso para chamar a descendência dele, que ele era estéril, de onde não existia. E ele era poderoso para que, se Isaac fosse morto lá em Moriá, ele ia trazer Isaac das cinzas. É o que Romanos 4,17 fala. Quando disse que ele creu contra a esperança e creu no Deus que ressuscita os mortos e que chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Ou seja, se ele matasse Isaac tocasse fogo no cadáver de Isaac e Isaac virasse cinza, Deus era poderoso para chamar Isaac de novo à existência, como se Isaac sempre estivesse ali. É uma fé, né? E nós, a Bíblia diz que fomos chamados para andar nas mesmas pisadas do nosso pai Abraão. E isso daí é antissociedade isso? É o chamado antissocial no sentido que nós vamos remar contra todas as religiões e contra a motriz de toda a sociedade onde a gente vive. E a sociedade onde a gente vive, qual que é o motor dessa sociedade? Eu preciso ganhar mais, para eu viver mais, para viver melhor que o outro, para ter mais que o outro, para o meu próprio interesse. Então, essa é o motor da sociedade. Então, se você encaixar nessa sociedade que gira em torno da ambição, do ter, do enriquecer, do ser mais abençoado, se você encaixar uma religião que combine com esses mesmos motivos, essa religião vai bombar. Entendeu? Porque você vai ligar a televisão e vai ver um cara dizendo: eu tinha um Fusca velho e agora eu tenho uma Pajero. E esse é o discurso que mexe com o âmago da sociedade. Então, a nossa cultura como cristãos, e nesse aspecto que a gente vai entrar nos livros aqui, a gente também tem que se questionar. A gente também tem que perceber que assim como Deus alertou o seu povo ao longo da história do perigo de se contaminar com as motivações das outras culturas e da sociedade no meio da qual eles iam passar a viver, da mesma maneira Deus nos alerta para que a gente não seja movido pelos mesmos princípios religiosos, pela mesma ambição, pelo mesmo utilitarismo divino, e por todas essas coisas. E que a gente nem mova a nossa vida, e a nossa cultura, e a nossa sociedade enquanto cristão, a nossa família, que é a primeira célula da sociedade, baseado nas mesmas coisas de que os nossos vizinhos, o nosso povo,
e todas as pessoas à nossa volta vivem. Então o desafio de Israel nesse sentido, ele continua extremamente atual. Se você olhar e falar, não, para que estudar a sociedade do Antigo Testamento? Uma coisa, tem nome de Deus aqui que eu nunca vi, mas você vai ver como isso aqui é atual, cara. Você vai ver que é a mesma coisa, assim, ó, até os deuses, as figuras de divindade, elas só têm uma cara nova, um nome novo, um traje novo, mas são os mesmos papéis, porque são os papéis que interessam a missão do ser humano. Então tem lá Deus da fertilidade, tem o Deus que abençoa a colheita, tem o Deus da sorte, tem o Deus da guerra, tem da saúde. Tem o Deus do mundo dos mortos, que é quando você quiser fazer um trabalhinho mais sujo. Você vê isso até hoje na macumba, você vê isso até hoje na canonização de certos santos. Você vê isso até hoje, só com outra cara, mas continua o desafio e o contexto muito semelhante. Só que agora você não é mais de puxar a espada e ir lá matar o cidadão cuja ideologia quer te assassinar. Hoje as armas são outras. Hoje você é sufocado e você é aniquilado ideologicamente, espiritualmente. E você precisa estar atento para não ser absorvido e aniquilado, seja por motivos, seja por meios amigáveis ou não. Seja por coisas que vão contra mesmo para te massacrar, seja por coisas sutis que vão entrando no teu convívio e você não se posiciona para não parecer um ET, para não parecer um hebreu em Canaã. Você vai se aculturando, vai aceitando as coisas e vai se corrompendo. Sim. O maior, na história de Israel, talvez a maior decadência de Israel foi quando Deus chegou e falou, chega, vou trazer os babilônios para julgar, para peneirar eles, né? Foi exatamente quando eles chegaram nesse ponto de sincretismo, né? Tem o templo de Deus ali, mas aqui fora eu jogo acendo uma velhinha pro Baal, e aí depois eu vou ali, passo ali no templo da prostituição, e depois eu vou lá. Quando você chega nesse ponto que você já não discerne, né, e não se posiciona, é terrível, né? É a lepra, você não percebe mais, já não distingue mais. Né? E aí a coisa está grave já, um câncer que se espalhou sem dor, mas com muito estrago, né? Terrível, né, gente? Não. Você disse no começo, onde Deus entrou na terra e eles foram se aculturando, deixaram alguns sofrimento, na verdade sem perceber que aquilo estava destruindo eles profundamente. Isso. Perceberam? Da mesma forma que acontece conosco hoje. Sim. A gente não vai percebendo e vai também parecer um estranho, um ET. Uhum. Naquela época eles usam, Deus usou a luta. Como seria a nossa luta hoje? Olha, Efésios 6 fala, né, cara, que a nossa luta não é mais contra carne e sangue, né? Eu acho que tem várias maneiras de se posicionar, até porque a nossa luta é uma luta que tem início, né? Tem a sua origem numa questão espiritual, né? Existe toda uma mentalidade do mundo, para não falar de ações diabólicas diretas, existe toda uma fermentação de como a sociedade deve funcionar e que existe uma mente maligna por trás disso, que faz que aquilo que seja mais danoso seja mais interessante. Você vê que por aí só é uma coisa diabólica. Sutil, bem diluído na mídia, bem diluído no comportamento. Essa semana um cliente meu lá no banco ficou espantado, porque eu nunca fui para um motel, Ele falou, você nunca foi no hotel, rapaz? Eu falei, não, cara, tem problema em nunca ter ido? Você nunca levou tua mulher? Eu falei, não, cara. Amigo do dono. Entendeu? Então, assim, é uma sociedade toda que vai girando de uma maneira sutil
De maneira que você se sinta pressionado, entendeu? Pressionado a ser conivente com aquilo. E a participar disso. Então, E Pedro fala na carta dele, eles estranham que vocês não concorram com ele nas mesmas paixões desenfreadas. Eles estranham. Então, esse estranhamento sempre vai ter. O que a gente não pode fazer é desistir de amar. Entende? Porque senão você pega nisso um pretexto para também para lutar, mas de forma inadequada, tá entendendo? Então, eu te digo assim, ó, por exemplo, um cristão no trabalho, tá? Ele pode ser a pessoa mais amorosa com todo mundo, ele pode ser a pessoa mais prestativa com todo mundo, mas na hora que o pessoal for pro happy hour, para dali sair para fazer bagunça, ele não vai ser convidado. Ou ele vai ser convidado uma vez e nunca mais. Por quê? Porque ele incomoda. Por quê? Porque ele não está alinhado na mesma direção. Então eu acho que a gente tem que equilibrar bem isso. Tem que entender que a gente tem que amar a sociedade, ir ao encontro da sociedade, mas tem que pôr um limite, entendeu? E dizer, até aqui eu consigo abraçar. Daqui para lá a pessoa foge do meu abraço, no sentido de que eu só posso ser mais próximo da pessoa se eu me corromper com ela. Você tem que meio que riscar uma linha no chão e saber discernir. De maneira que a pessoa perceba assim, ó, essa pessoa é diferente, essa pessoa é uma pessoa amorosa, essa é uma pessoa que transmite amor, mas ela não está na mesma vibe. Entende? Ela não é disso. Já viu essa expressão? Isso, cara, é uma coisa que está no ar. Tu sente o cheiro, tu sente no olhar. Tu não precisa nem chegar lá e condenar aquilo. A pessoa percebe na tua reação. As pessoas percebem, cara. Só o fato de você de aquilo não tá vomitando do teu coração, ela já percebe que você não é do mesmo povo, vamos dizer assim. Entende? Então eu acho que essa é a nossa luta. É uma luta diferente, mas não menos perigosa, né? Não menos perigosa. Agora vamos abrir para perguntas, né, gente? Faltam 10 minutos. Eu queria fazer uma pergunta. A passagem do nosso Paulo, transformai-vos pela renovação das vossas mentes, seria uma mudança de mente com relação à sociedade, que caminha em uma direção e o cristão caminha em outra direção. Seria ter uma mentalidade diferente, quis afirmar isso, transformai-vos pela renovação das vossas mentes. Isso. Seria isso. Seria isso. E isso envolve culto, né? Culto racional. Porque em Romanos 12, Paulo gasta 11 capítulos em Romanos falando sobre o que Deus fez no Evangelho. Cristo, a decadência da humanidade, capítulo 1, capítulo 2, a decadência de todos os povos, inclusive os judeus, capítulo 3, então ele encerra todos os pecados, estão sentidos da glória de Deus, o salário do pecado é a morte, né? Ele vai avançando, até que ele começa dizendo lá no capítulo 7, que eu acho que é o ápice da decadência, vamos dizer assim, quando ele fala, miserável homem que eu sou, aquilo que eu quero fazer eu não faço, aquilo que eu não quero eu faço. Ele mostra assim, a fotografia do pecado na humanidade e a condenação iminente né? E aí ele estreia o capítulo 8 dizendo que Deus mandou o seu Filho, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas agora existe uma outra opção, que é o segundo o Espírito. E aí ele vai falar em Romanos 8 que Deus deu poder, o mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos está dentro de nós, para a gente não sucumbir mais ao pecado que habita em nós. E esse poder é tão forte que nada nos separará do amor de Cristo. Nem a altura, nem a profundidade. Ele vai em Romanos 8. Aí ele entra em Romanos 9 dizendo, isso, gente, não é para que ninguém se glorie. Porque isso é o que nós estávamos falando. É o governo de Deus, que escolhe por graça. E ele termina Romanos 9 dizendo, né?
Ó a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quem conhece a mente do Senhor? Ou quem foi primeiro o seu conselheiro? Né? Mas não, sabe? Dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele, portanto, a glória, amém. E aí vira para o 10, 11. Aí quando ele chega no 12, aí no 10 ele vai dizer que isso daí não é motivo de glória mesmo, porque da mesma maneira que Deus escolheu nós, ele já tinha escolhido os judeus antes, Deus vai voltar, nós somos só um enxerto, e ele vai falando, Romanos. Aí Romanos 12 ele fala, gente, por tudo isso que Deus está fazendo, rogo-vos, irmãos, que vocês não se conformem mais à velha maneira de vida. Não se conformem mais ao mundo. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Se oferecendo a Deus com o seu culto racional. Então eu acho que esse culto racional é muito importante. Porque ele é racional. Ele tem que estar antenado. Você pode orar a madrugada inteira aqui. Se você sair por essa porta e não discernir, e não confrontar essa mentalidade sutil do mundo, com a parede firme desse entendimento da glória de Deus, do Evangelho, do que o Senhor comprou para nós, tudo, a gente não vai fazer diferença. O culto é muito mais racional, no sentido de ser fora das paredes do templo, do que aqui dentro emocional. Entende? São decisões diárias. Vai ter momentos em que você vai tomar decisões racionais e você vai perceber assim, ó, se eu der essa resposta, se eu negar este convite, eu vou implodir o meu relacionamento com essa pessoa nunca mais vai me convidar para nada, essa pessoa nunca mais vai olhar na minha cara, mas você tem que sacrificar racionalmente certas coisas, certas reações, hábitos, relacionamentos, para que então você experimente qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Mas é bem isso, é confronto de mundos. A gente vive contra a sociedade. Ama a sociedade, não significa que isso seja desculpa para a gente, sabe, se isolar e dizer nós não pertencemos ao mundo, o mundo que queime, arde no inferno porque o mundo não nos entende, não é desculpa para isso. Porque nós somos missionários, embaixadores de Deus. Temos que amar. Mas, ao mesmo tempo, não se iluda achando que você vai ser o pop. Porque a mentalidade que rege o mundo onde você está inserido, na tua faculdade, no teu trabalho, ela é inimiga de Deus, o Deus que você ama. Então vai ter momentos de colisão aí. E que se você quiser poupar a sua vida, você vai perdê-la. Mas se você amar, e mesmo amando, você não ter nada por mais precioso que o Senhor, você vai sacrificar, porém, vai ganhar a sua vida. Né, irmãos? Eu estou falando pra caramba, né? Tem uma lacuna que eu não consigo entender muito bem. Com relação àquela cultura dos cananeus ali, que era totalmente pecadora, crescendo crianças ali, naquele pescoço ali, queimavam vivas, né? E os pais, eles têm, como falou aqui, serás uma bênção, você tem esse dom de abençoar a tua família, teus filhos e amaldiçoá-los também, como Noé fez com Canaã, né? Que viu ele muito. Quando você comentou ali que os cananeus ofereciam mesmo seus filhos na fornalha, queimavam, ofereciam Moloque, né? E hoje ainda existe na cultura do candomblé isso, né? Os pais oferecendo seus filhos para receberem dons ou riquezas. E esses filhos vêm a perecer mesmo, muitas vezes, se não encontrar misericórdia. Aí eu vejo assim, com relação à salvação daquela criança, que era fruto do pecado e que não teve oportunidade de conhecer o Deus de Israel, ou aceitar, né, que conforme Cristo entra lá no Rio Jordão, diz que se cumpra as escrituras, que todo aquele que se batizar será dado como filho, não como criatura, né? Todo aquele que o aceitou se tornou filho de Deus, certo? Sim. Irmão de Cristo. Mas naquela época
Cristo não era nascido ainda. Sim, Então, assim, antes da vinda de eu Jesus. Né? fico com uma lacuna se aquela criança que foi oferecida a demônios, Foi sacrificada? aquela criatura que foi sacrificada, ela foi salva ou não? Né? Paulo fala lá que pela ignorância, né? Claro que eu não posso acusar alguém daquilo que ele não conhece. Assim, Então, em assim, primeiro fica lugar uma você... lacuna na minha cabeça. assim, irmão, em primeiro lugar, nós somos condenados pelo pecado. Então o que nos condena não é a falta de batismo, mas é o pecado. Entende? Eu acho que o batismo é mais uma consequência, uma afirmação externa, simbólica, de um arrependimento de pecados, né? E crença em Cristo, conforme está em Romanos 6, por exemplo, né? Cristo foi o único que se batizou para mostrar a identificação dele com os arrependidos, não porque ele precisasse se batizar. Tanto é que João Batista queria negar o batismo para ele, lá em João capítulo 1. Ele disse, não, deixa assim para que se cumpra toda a justiça. A justiça de Deus é Cristo entrando no local destinado ao arrependimento, ao arrependido, né? É ele se identificando com o arrependido. Embora ele não tenha que se arrepender, ele é santo. Agora, se só o pecado condena, eu não vejo que uma criança dessa que foi sacrificada sem noção até do que estava acontecendo, ela seja achada como pecadora. Pelo contrário, eu acho que ela é uma vítima nesse caso. Portanto, não creio. Assim. Não teria porquê. O pecado ali é dos pais. O pecado era dos pais. Não tem consciência. Ela não tem. Tem consciência. Sim, ela não tem porquê mesmo. Faz alguma pergunta, irmão? Como é que fica a questão assim? Estaria a iniquidade dos pais, dos filhos, da terceira e quarta geração? Então, isso daí é uma... Tem novo, na verdade. Oi? Tem esse famoso Novo Testamento, né? Na época É uma questão bem profunda, porque daí você entra numa questão de maldição, mas também de perpetuação do pecado na sociedade, né? Então, o pecado, quando ele penetra na cultura mesmo, de uma maneira que os filhos cada vez mais repetem o que os pais fazem e acabam se desgraçando, né? Toda a cultura, e isso vai se estendendo, se alastrando ao longo da história. Mas é delicado isso daí, porque até que ponto você percebe... Mas era mais social, entende? do que espiritual. Eu acredito que é bem mais social. É a influência, ele assumiu aquele pecado. Sim. E ele automaticamente ele transfere pelo exemplo para a geração Vou seguinte. te falar, o meu bisavô foi alcoólatra, morreu alcoólatra. O meu avô morreu comido do álcool. O meu tio morreu alcoólatra. E o meu primo está no centro de recuperação hoje. Então, você percebe que também o diabo não é bobo, né? Ele acha mais portas e lacunas abertas numa criança que vê o pai bebendo para suportar as coisas da vida e ao mesmo tempo que agride o filho, criando revolta no filho e desestruturando o filho. Então o filho olha, vê o escape, aprende o escape de um pai desestabilizado que desestabiliza ele mais ainda. Então, é uma receita para aquela criança, quando chegar no nível, ela também começar a buscar, para a desestabilização dela, o escape na bebida também. Foi o que ela aprendeu desde criança. E isso daí vai se agravando e se perpetuando. E nesse sentido, o diabo, que não é bom, percebe isso daí, com certeza ele vai agir com a mesma estratégia, porque ele também sabe que um time que está ganhando não se mexe. Ele não vai atacar o cara numa área que não tem nada a ver, se o pai já estourou com a criança, assim, na leitura de mundo da criança, na maneira de perceber, na carência por um pai, então ele entra onde é mais... Ele é covarde, né? Ele vai bater onde está mais descoberto, né?
Isso daí vai perpetuando, né? É mais isso, eu acho, né? Coisas que vão se agravando na cultura da família e por consequência da sociedade, que aí você percebe essa triste continuação. Mas tem muito isso, né? Não é que Deus determinou, eu vou castigar agora até os filhos dos filhos, mas é que Deus já avisou, tá vendo? Você construir de mal para a tua vida, Vai ter você consequência. vai treinar os teus filhos. Vai ter consequência, não só, né? Você vai dar essa direção para eles. Eu acredito que possa ter em algum nível também uma situação espiritual, né? Você vê, por exemplo, um filho aí que nasce filho de um satanista, e ele é consagrado desde criança em rituais extremamente pesados, possessão demoníaca. É uma criança que os pais, como autoridade, já entregam para demônios desde a infância. Essa criança, ela não está condenada, mas ela vai assim, ela carrega uma carga difícil para ela, entende? Toda a primeira infância marca, né? A primeira infância marca. E se a primeira infância o pai já educou a criança no nível no meio diabólico, essa criança vai sofrer. Não significa que ela não vai ser salva. Entende? A gente chama de legalidade espiritual, né? Sim. O pai como autoridade espiritual. Né? Ele inicia o filho naquilo. Exatamente, ele caminha o filho, quer dizer, não que não há esperança para qualquer pecado, havendo arrependimento, a salvação. O sacrifício de Jesus, ele alcança qualquer um. Sim, claro. Arrependimento. Sim, sim. Né? Mas existe essa carga, essa legalidade que o pai abriu, né? O filho e a exatamente. Sim. Satanás vai usar exatamente esse Ele aspecto. vai entrar por ali. Agora, Agora sim, ao mesmo tempo que eu creio em ambas, a gente tem que tomar os cuidados. Porque daí tem muita gente que é uma questão de fraqueza pessoal, que tem esse elemento também, que cada um de nós nasce com pontos fracos pessoais, e que vai se apoiar na história social. Ou que vai se apoiar dizendo, eu pequei porque o meu pai... E aí a Bíblia também critica isso daí. O nosso pai comeu uva verde e a nossa boca que travou. Não é por aí, o Senhor fala, cada um vai trazer, vai ter que prestar conta, porque você também tem as suas escolhas. Então houve, de vez em quando tem ondas no meio cristão, potencializando só uma das coisas, entendeu? E aí é mais confortável para quem vê, porque é legal, né, saber que a culpa não é sua. E jogar a culpa para uma maldição, coisa assim, sendo que pode ser, mas também, e talvez na maioria dos casos eu te digo, não é. Entende? Então tem que peneirar mesmo a luz do Espírito Santo, a luz da palavra. E quem trabalha com aconselhamento tem que pedir graça de Deus para discernir, porque senão a pessoa usa algo não como instrumento de entender e dizer, poxa, eu estava sendo roubado ou eu estava errando nesse ponto. Mas a pessoa usa aquilo como amuleto para continuar mancando o resto da vida. Então, Deus nos dê graça, né? Fizeram um censo, filhos de pais e mães desequilibrados, prostitutas, alcoólatras, drogados. Um censo bem grande assim, com relação ao comportamento dessas pessoas na sociedade. E se detectaram os filhos dos mesmos, primeira, segunda e terceira geração, que eram como eles, nesses comportamentos. E filhos de pais equilibrados, que estudaram, se equilibraram na sociedade, primeira, segunda e terceira geração, que eram equilibrados no censo bem grande, feito nos Estados Unidos. Porque o teu avô, né, é a tua referência também, né? Teu avô é uma referência. Então, se ele perdeu a segunda, terceira... Agora, você vê nas escrituras também que filhos de pais malignos foram extremamente justos. Você vê isso no livro de Crônicas, por exemplo. Filhos de reis perversos. Se eu não me engano, Asa era filho de Manassés, por exemplo. Manassés extremamente maligno. Os piores reis mesmo. E aí Asa se levanta
e faz uma limpa nos ídolos e faz um avivamento, né? Provoca um avivamento, um retorno a Israel. E aí você vê também filhos de reis justos, tementes a Deus, que ensinaram eles desde a infância no caminho certo, se corrompendo. Então existe tendência, mas não é uma tendência. As escolhas são pessoais. Por isso que lá diante do trono, no final de tudo, não vão ir famílias, né? Mas indivíduos. Amém, irmãos? Vamos fazer uma oração? Obrigado pela atenção, tá? Que vocês nos prestaram. Amém. Senhor, nós pedimos essa noite que o Senhor nos ajude, Pai, a ver as maravilhas da Tua lei, Pai. E o Teu cuidado e o Teu amor, e o Teu poder e a Tua justiça, e todo o Evangelho na revelação total que Ele dá sobre quem é o Senhor. Como Tu és rico, Senhor. Faz a gente se apaixonar por Ti. Senhor, é um dia ordinário de semana, e muitas pessoas aqui estão cansadas. E então elas estão vindo aqui, Senhor, porque elas Te amam. É mais do que a aspiração por um diploma ou por qualquer coisa, Senhor. Mas é porque elas estão em busca de um tesouro que o Senhor já começou a mostrar. E nós pedimos que o Senhor abra e desvende o nosso coração para que a gente Te ame apaixonadamente à medida que a gente se expõe ao Senhor. Que o Senhor ministre no nosso coração e fortaleça a nossa mente, o nosso conhecimento também. Nós queremos ser Teus por inteiro e Te amar por inteiro, Senhor. Então incendeia isso, Senhor. Dá prazer para a gente. Dá entendimento para a gente reservar tempo no nosso dia a dia corrido para parar e desfrutar, Senhor, da Tua palavra, onde o Teu Espírito mais tem prazer em falar conosco. É o que nós Te pedimos, Pai. Pedimos que o Senhor abençoe a continuação da nossa semana. Em nome de Jesus. Amém.